E o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas que tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Exaltação da Santa Cruz. Quando nós falamos em cruz, um dos pensamentos, uma das imagens que nós temos é justamente a do crucificado, porque é esta que marcou e marca para cada um de nós a cruz. Não resta dúvida que esta imagem da cruz que nós temos conosco, ela é bastante pesada, porém leve. Por quê? Da cruz nasceu a igreja. Na cruz nasceu a igreja. O Cristo crucificado com seus braços abertos não foi sem mais nem menos que isso aconteceu, foi justamente para abraçar a humanidade. E do alto da cruz, ele olhou para a humanidade e instituiu, criou os sacramentos da igreja. Veja bem, os 7 sacramentos da igreja, esse olhar de Deus, de Jesus Cristo, que é Deus, olhando para o mundo, como já disse, instituiu, formou os sacramentos da igreja. Dentre eles, esse que nós estamos celebrando, o sacramento da Eucaristia. Mas, volto a dizer que a cruz não deixa de ser algo pesado. Como é um tanto comum o quê? Um tanto comum a gente falar: nossa, mas que cruz que aquela pessoa está carregando. Quantos anos acamado, quantos anos sofrendo assim. Volto a dizer ainda que não deixa de ser um sacrifício, não deixa de ser um calvário. E aí nós olhamos o Cristo carregando a pesada cruz, além de carregar, foi crucificado nela. Por que isso? Porque tinha muito amor pela humanidade. Foi isso que nós acabamos de ouvir. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. Então a vida eterna para nós, ela aconteceu com e em Jesus Cristo, quando ele foi crucificado na pesada cruz, que não é somente uma imagem que nós carregamos, mas uma realidade. Então, minha gente, que nós saibamos a interpretar o peso da cruz. É possível que a gente lamente? É.
Nós somos gente, nós somos humanos. Onde que nós aprendemos essa lamentação também? Nós ouvimos na primeira leitura da missa de hoje, do livro dos Números. Uma lamentação. Pessoal falando que não tinha comida, falando que estava enjoado da comida, e assim outras lamentações. Para dizer que desde o começo da criação, a lamentação existe. Agora, o que é importante que saibamos lamentar. É um desabafo. É um desabafo. É importante? Isso eu já não sei. E ao mesmo tempo sei, se eu confio no seu ombro, no seu ouvido, você vai me ouvir. E é essa proposta que então nós temos da cruz de Jesus Cristo para cada um de nós. Mas é algo muito profundo, porque o povo foi conversar com Moisés, que é o elo entre o céu e a terra e o céu, e foi falar com ele. A lamentação de que nós vimos ali na primeira leitura do livro dos Números. Mas acontece que também outro elemento surgiu ali, a serpente, a cobra, que picava alguns elementos, alguns filhos de Deus, e os mesmos eram levados à sepultura. Moisés escutou aquele grito, foi falar com o Senhor. Qual foi a resposta que o Senhor deu? Manda fazer uma serpente de bronze, finca, ostenta a mesma em determinado lugar, pois aquele que for picado pela serpente e olhar para a serpente de bronze vai ser curado. O que isso quer dizer para nós? Que nessa serpente de bronze ostentada, levantada, estava a maquete, estava o protótipo da cruz verdadeira, que era Jesus Cristo crucificado. Então nós temos a serpente, que quem olhava ficava curado, e nós temos a cruz de Jesus Cristo do outro lado, que quem também olhar para ela, a cruz de Jesus Cristo, será curado. Dentre os elementos que dessa cruz brotou, ou brotaram, o sacramento da reconciliação, onde nós, olhando para a cruz de Jesus Cristo, arrependendo de nossas faltas e levando essas nossas faltas para o confessionário, nós temos a cura. Lá uma, aqui outra. Lá verdadeira, aqui verdadeira. Então o intercâmbio, o entrelaçamento das duas cruzes, que lá não era bem uma cruz, nessa é uma cruz, para a nossa santificação. Então foi da cruz que brotou a Igreja de Deus. Foi da cruz que brotaram os sacramentos da Igreja, todos eles. E que nós saibamos, meu povo, entender e até interpretar o meu, o seu, o nosso sofrimento. Vamos dar uma olhada mental em quem nós conhecemos, ou até sabemos que está passando por uma cruz. Vamos trazer esta ou estas pessoas e colocá-las aqui no altar, pois às vezes é bastante ou um tanto difícil nós entendermos o que é uma cruz. E ao mesmo tempo, quando nós vimos que é algo que liberta, nos enriquece e nos traz consolação. Aí podemos respirar lenta e profundamente, dizendo: da cruz brotou a salvação do mundo. Pois é isso que a gente canta quando a cruz, na sexta-feira santa, adentra no templo. Eis o lenho da cruz, da qual brotou a salvação do mundo. É que nós esquecemos, eu digo, nós esquecemos, mas é ali que está brotando a cada minuto algo para a nossa santificação.
Vamos dar uma paradinha em silêncio, vamos agora não olhar para a cruz física, vamos olhar para nós mesmos e ver, eu estou carregando alguma cruz que eu quero me libertar? Deus vai estar comigo, Jesus que é Deus vai estar comigo, carregando esta cruz, me libertando